Olá, meus irmãos. Eu queria que nós iniciássemos o nosso estudo, nessa oportunidade, lendo a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Vamos ler alguns versículos, meus irmãos. Vamos ler então a palavra do Senhor. Vamos ler no versículo 1, que diz assim, do 1 ao 4. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Vamos ler também o 5 agora. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Lá no versículo 8 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, para as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Agora, meus irmãos, no versículo 13, que diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos perdoe os nossos pecados, nós te pedimos. E nesse momento em que vamos meditar na Tua Palavra, continuando essa série, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos conduza na verdade, não só, meu Deus, nesse estudo, mas por toda essa série, que seja uma bênção para as nossas vidas, em termos de manifestação da Tua verdade, Senhor, para o nosso bem, para o bem dos nossos próximos, da nossa nação, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, nós vamos continuar hoje a nossa série. Como todas as terças-feiras eu tenho publicado o nosso estudo da série A Igreja e a Nação. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema A Ação de Deus. Esse é o tema, realmente nós vamos falar hoje, como Deus ele age através da obra, de Cristo Jesus na cruz do Calvário, opera nas nossas vidas, nos traz transformação, nos traz, a redenção. Nós temos visto, meus irmãos, na verdade, desde o início, que tudo somente é por Deus, Nosso propósito nesses estudos é mostrar como a igreja deve atuar na nação de forma a glorificar a Deus. Nós estamos dividindo os nossos estudos em dois grandes campos. O primeiro campo, que ainda é o que nós estamos nesse momento, mostrar a realidade que a Bíblia nos apresenta a respeito do que é o mundo, do que está acontecendo no mundo. Em segundo lugar, mostrar então a ação da igreja diante desta realidade. Nós temos já falado, irmãos, do pecado, das duas cidades, cidade dos homens, cidade de Deus, da opressão do mais forte sobre o mais fraco, falado de que essa opressão ela se manifesta aí na tradição cultural perversa, como também na inovação cultural perversa. Falamos, meus irmãos, sobre a contaminação do pecado, falamos e já começamos a falar também de que Deus ele opera, de que Deus, meditamos um pouco lá em Gênesis 3,15, de como o Senhor opera a sua graça. E hoje eu quero continuar nesse assunto, irmãos, mostrando a vocês então, meu propósito nessa fase dos nossos estudos é mostrar realmente essa relação entre a igreja e o país, mostrar como é que o Senhor vai transformando a sociedade
através da proclamação do Evangelho pela igreja, da vida da igreja, né? Mas para isso, então, começando realmente um povo, um novo povo, que é a sua igreja, que é o seu povo. Esse texto nós observamos, irmãos, aqui a ação de Deus, a ação de Deus. O tempo todo, nós pegarmos Efésios capítulo 2, nós vamos observar a graça, nós vamos observar o que diz respeito, então, àquilo que Deus é que faz, aquilo que somente Deus pode fazer, sem o nosso mérito e sem também as nossas forças, o nosso poder, a nossa potência. Na verdade, é Ele que está operando isso. Eu gostaria de destacar aqui aos irmãos, porque isso mostra realmente aquilo que o Senhor Deus está fazendo. Nós podemos ver no mundo, existe então, Deus criou um mundo bom, entrou o pecado, entrou a desordem, entrou a opressão, entrou a família de Caim, né? Mas nós podemos observar que o Senhor Deus não virou as costas e não abandonou a humanidade, muito ao contrário, Ele já nos deu a mensagem, a promessa de Gênesis 3,15, que Ele iria trazer, através da semente da mulher, aquele que iria pisar na cabeça da serpente e nos trazer salvação, e nos trazer redenção. Então, nós estamos vendo exatamente isso. Ele está, então, operando, existe, então, uma semente, a semente da mulher, aqueles que são de Deus e que são realmente fruto da obra de Cristo Jesus, né? Que é, de fato, a semente daquele descendente que viria. E todos nós, cristãos, dependemos realmente de Cristo e somos, vamos dizer assim, participantes, como ele vai mesmo usar na ilustração de João capítulo 15, da videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor. Então, em Cristo Jesus existe um novo povo. E através desse povo, Deus traz os princípios do seu reino, nesse mundo caído, nesse mundo de trevas. De maneira que o Senhor Jesus Cristo ele vai chamar a sua igreja de o sal da terra, de a luz do mundo, ou seja, aqueles que estão no mundo para proclamar a sua palavra, proclamar a sua verdade. E hoje nós vamos observar, irmãos, que a maneira como Deus age é uma maneira realmente muito impressionante, muito maravilhosa, muito gloriosa. Eu não vou tratar desse assunto exaustivamente hoje, mas eu gostaria de pontuar, eu gostaria de colocar aqui essas verdades que estão bem claras aqui em Efésios. A maneira como o Senhor age no indivíduo, a maneira como o Senhor, indivíduo esse que está absolutamente caído e perdido, a maneira como o Senhor une indivíduos, né? E de que Ele opera isso através da evangelização. Então, e tudo em Cristo Jesus. Observemos primeiro que toda a obra da salvação, que toda a obra da graça é tão somente, absolutamente, unicamente no Senhor Jesus Cristo. É bem interessante nós observarmos que ele diz, no versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Lá no versículo 10 está escrito, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, né? Lá no versículo 13 ele diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Mostrando então, irmãos, que tudo é feito no Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 16 ele diz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela a inimizades. Então tudo foi feito pela obra de Cristo, a nossa salvação, nossa regeneração, o nosso perdão, é fruto da obra de Cristo Jesus, a nossa unidade cristã, do qual ele vai falar aqui. E a evangelização nada mais é do que, quando ele fala aqui no versículo 17, nada mais é do que exatamente essa obra em Cristo Jesus, de apresentação dessa obra, dessa salvação em Cristo Jesus, dessa boa notícia, dessa boa nova. Então, tudo que Deus faz, meus irmãos, é em Cristo Jesus, porque Deus está operando, é a obra de Deus no Filho, não é? Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O Senhor Jesus teve que vir
depois que a humanidade caiu, depois que a humanidade se perdeu, não havia mais solução na humanidade. Nada os homens poderiam fazer. Na verdade, uma ênfase que nós temos dado muito forte em cada estudo, e tivemos alguns estudos que nós enfatizamos mais ainda, é que do homem só vem perdição, do homem só vem maldição, que tudo é graça. Tudo é graça comum ou a graça especial de Deus em Cristo Jesus. Mas, de fato, é Deus. Então, o Senhor Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para pagar os pecados do seu povo, para expiar os pecados do seu povo. Foi o amor de Deus que, então, trouxe, meus irmãos, em Cristo Jesus essa salvação. Então, toda a base da obra de Deus é no Senhor Jesus Cristo. Nós não vamos ver a igreja sendo formada, tampouco a igreja fazendo a sua obra à parte do Senhor Jesus, mas tão somente no Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio bíblico tão presente, tão real, que nós sempre temos que enfatizar muito, que toda a obra realmente é no Senhor Jesus Cristo. Mas, enfim, qual é essa obra? Qual é essa obra? Alguns pontos aqui bem claros. Primeiro, é uma obra de vivificação. Nós temos aqui que Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e em pecados, que a nossa vida estava totalmente dominada por três forças poderosíssimas que não nos permitiam a libertação, mas que nos oprimiam, que nos destruíam. O curso deste mundo, o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, e a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. Então, meus irmãos, o que fica bem claro aqui é que essas três forças nos dominavam, nos escravizavam e nos deixavam absolutamente miseráveis, escravos, sem nenhuma possibilidade de nós mesmos ou de algum outro ser humano semelhante a nós, de nós alcançarmos a libertação. Então, Deus, Ele vivifica, Deus, Ele nos ressuscita. Nós estávamos mortos em delitos e pecados, mortos para Deus, afastados de Deus, indiferentes em relação a Deus e escravos deste mundo, desse sistema, desse tempo perverso, desse sistema mundano que serve Satanás e que é orientado pelos princípios do pecado, pelo próprio diabo, com as suas mentiras, com seus enganos, e servindo ao diabo com vontade, porque também éramos escravos do nosso próprio coração corrompido, da carne, da natureza pecaminosa. Mas então Ele vem e Ele nos vivifica em Cristo Jesus, não é? Como diz no versículo 5, sempre tudo em Cristo Jesus, estando vós mortos em ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então isso é um novo nascimento, é quando o Espírito Santo vem ao indivíduo e o transforma, e o ressuscita, e o ilumina, lhe chama eficazmente, lhe dá disposição, lhe dá uma nova natureza, lhe dá o dom da fé, porque Paulo vai dizer no versículo 9, versículo 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom, é uma graça. Então, por essa obra do novo nascimento, nós passamos a crer, nós passamos a nos arrepender, nós nos desvencilhamos daqueles três poderes de incredulidade, de escravizadores que nos afastavam de Deus, que nos impediam de olharmos para Deus, e nós passamos agora a olhar para Ele, arrependidos, crentes. Então nós somos vivificados, e é Ele que faz essa obra, é Ele que nos vivifica por seu Espírito Santo, né? E Ele nos vivifica, meus irmãos, pela graça, para as boas obras, porque o versículo 10 diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus nos vivifica e Deus preparou essas boas obras, a sua vontade, os seus mandamentos, para que agora nós vivamos essa vida. Então, tanto Ele vivifica como Ele prepara essas boas obras, tudo é obra da graça, e nós podemos então observar que tudo é Ele que está fazendo, que não somos salvos pelas obras, mas somos salvos, somos regenerados para viver essas boas obras. Antigamente, nós estávamos devido à escravidão, fazendo a vontade do quê? No versículo 3, meus irmãos, versículo 2, andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o mundo, segundo o diabo. Nós fazíamos, diz o versículo 3, na segunda metade do versículo 3, a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, mas agora não. Agora regenerados, nós temos um novo coração, uma nova natureza, e nós agora somos
servos de Deus e vivemos, isso é obra dele, foi ele que fez as boas obras e não mais andando conforme Satanás. Mas não somente isso, mas também nós não somos salvos para ficarmos isolados, mas nós somos salvos para sermos unidos a outros que também são objeto dessa mesma obra de regeneração, de santificação em Cristo Jesus. Portanto, o Senhor está formando um corpo. E um detalhe, um corpo não de pessoas que antes, por suas próprias capacidades, tendências, determinações, estavam já unidas, mas por pessoas que estavam desassociadas, desunidas, em guerra mesmo, né? E não se compreendiam, o que é próprio do mundo, porque é interessante que em Satanás, na carne, no mundo, o que existe, irmãos, é ódio, é o que nós temos estudado, opressões, tradições culturais perversas, inovações culturais perversas, todas elas que produzem opressões, que produzem brigas, guerras, opressão do mais forte sobre ali o mais fraco. Então tudo isso é que existe no mundo, ou seja, quanto mais perto do pecado, quanto mais perto do diabo, servindo ao diabo, servindo ao mundo, servindo à carne, mais as pessoas estão afastadas umas das outras. Isso desde Adão, quando Adão, sempre tem que voltar, né, esse texto lá no capítulo 3, quando ele acusa Eva, ele diz, a mulher que me deste, veja, ele acusa Deus e acusa Eva. Então, desde aí, o homem se afastando de Deus, ele também se afasta do próximo. As duas tábuas da lei são quebradas. Ele não ama a Deus, ele não ama o próximo. Mas a obra maravilhosa do Evangelho, portanto, é que isso é transformado, isso é mudado. Observemos, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo fala de gentios e judeus que estavam separados, que ele diz no versículo 12, que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A situação deles era de total afastamento, eles não tinham aqueles privilégios que os judeus tinham. Mas os próprios judeus, mesmo tendo aqueles privilégios, nós sabemos que eles também não se aproveitaram daquilo, eles não creram realmente, a maioria, né, deles, apenas os eleitos realmente entre eles que realmente creram. Mas o povo comum, o povo não regenerado, o homem na sua natureza, não creu, não aproveitou, portanto, aqueles privilégios. De fato, havia ali então no coração tanto de judeus como de gentios, esse preconceito um com o outro, esse afastamento, esse ódio das outras nações, e assim eles estavam divididos por causa do pecado. Mas em Cristo Jesus, agora se encerra essas divisões e não temos mais, meus irmãos, essa diferença entre judeu e gentil, porque no versículo 15 diz a palavra, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, os dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, ele nos dá a regeneração, ele nos dá a santificação, tudo em Cristo Jesus, e ele nos dá a unidade cristã entre povos totalmente diferentes, também em Cristo Jesus, formando um só corpo. E a palavra de Deus vai dizer, no versículo 19, e Paulo continua ilustrando, dizendo, e assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Então, é só um edifício agora, é só uma família, é só uma nação. E tudo isso ele está fazendo em Cristo Jesus. Então, é ele que está fazendo, é a ação de Deus em regenerar, em santificar e em unir em Cristo Jesus, nosso Senhor. E qual é a maneira que ele faz isso? Qual é a maneira que essa obra ela vai acontecendo, ela vai se processando numa humanidade que não é assim, numa humanidade da cidade dos homens, numa humanidade que está dividida, está separada, está odiando, um está odiando o outro, guerras, opressões, e como nós olhamos para todos os lados, é o que nós vemos, ele faz isso pela evangelização, pela proclamação da palavra de Deus, e é ele que faz isso também. No versículo
17 está escrito: e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, ou seja, os judeus que estavam perto, porque estavam mais próximos ali, os privilégios da aliança, da palavra de Deus, mas que muitos deles não eram ainda convertidos, e aos gentios, que esses mesmos estavam mais longe no paganismo, né? Estavam longe, né? No paganismo, não tinham contato, não tinham conhecimento nenhum das promessas e das alianças, mas o Senhor vem, rompe tudo isso e evangeliza. Evangeliza como? Pelos seus ministros, pelos apóstolos, começando pelos apóstolos, profetas, evangelistas daquela época, e na verdade, meus irmãos, no certo sentido também, desde antes, no Antigo Testamento, pelos antigos profetas que apontavam, que já anunciavam, que já proclamavam a Cristo, Cristo que viria. Então o Senhor tem evangelizado e também tem evangelizado ao longo da história da igreja por pastores, mestres que Ele tem chamado e por toda a igreja, enfim, porque não é somente a obra de alguns chamados para o ministério, mas na verdade toda a igreja nos seus diversos chamados, como professor, como advogado, como médico, como pedreiro, como dona de casa, enfim, cada um no seu papel, na família, na sociedade, está evangelizando e na verdade é o Senhor que está evangelizando, que está fazendo essa grande e poderosa obra de evangelização, e dessa maneira a igreja está sendo formada, e essa obra de regeneração, de santificação e de unidade em Cristo Jesus está se processando pela evangelização, meus irmãos. E finalmente, qual é o propósito maior de todas essas coisas? É que Deus seja glorificado. Nós temos aqui, irmãos amados, que no versículo 19, lendo novamente, nós temos assim o apóstolo Paulo dizendo: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que é Jesus, sempre Jesus, Ele é o fundamento, é tudo nele, é tudo por Ele, como tenho falado desde o início, é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para morada de Deus em espírito, para templo santo no Senhor, para morar de Deus em espírito, habitação de Deus. Que coisa mais gloriosa! E isso, irmãos, que é realmente o mais glorioso. Esse é o objetivo primordial e o que glorifica mais toda essa obra que Ele está fazendo. Não é nem a evangelização, nem a regeneração, nem a santificação e nem mesmo a unidade, que é a obra maior, que é o objetivo principal, que é realmente a glória dessa obra que Ele está fazendo, mas é tornar este povo um templo santo ao Senhor, é morar neste povo, ser Deus deles, torná-los seus servos, seus filhos, habitar com eles, estar neles, pelo seu Espírito, pela sua graça, habitação de Deus, morada de Deus, onde ali o Senhor estará glorificando, estará honrando o seu santíssimo nome, manifestando a sua glória. Irmãos, esse é o objetivo principal e essa é a glória de tudo aquilo que Ele realmente está operando, daquilo que Ele realmente está fazendo. Isso é igreja, gente. Isso é igreja no mundo. Então, se nós formos fazer a comparação entre a igreja, por isso que eu coloquei desde o início, a igreja e a nação. A igreja e a nação. Aqui está. O contraste surpreendente. Por isso que o Senhor Jesus Cristo vai chamar a igreja de o sal da terra e da luz do mundo. Porque é uma obra da graça, é um milagre, é o que o Senhor Deus está fazendo em Cristo Jesus, regenerando, santificando, unindo para a habitação dele em espírito, como ele diz aqui, para a morada de Deus em espírito, por seu espírito. Então, quando a igreja está no mundo, ela é esse luzeiro, porque o que há no mundo, o que há desde a queda? Escravidão ao pecado, à carne, ao mundo, ao diabo, mais obras, perversão, desunião, guerras, opressão, trevas. Por quê? Porque todos estão afastados de Deus, porque Deus expulsou Adão do paraíso, porque Caim voltou as costas para Deus, nunca mais falou com ele. Essa é a natureza. Mas em Cristo Jesus,
Que obra maravilhosa! Somos unidos nele, regenerados, santificados, unidos nele, para a habitação dele em espírito, uma morada, templo santo ao Senhor. Essa é a igreja de Deus. Portanto, na vida da igreja interna, ela está experimentando essa obra. Claro, não é perfeita, isso é uma obra que está se processando, mas Deus está operando nessa igreja, e nela há amor, há essa graça, há essa comunhão, há essa nova vida, e ela mostra essa vida ao mundo. Por isso que quando você pega lá Atos capítulo 2, a igreja primitiva, você vê esta obra ali, claro, né, dentro ali daquele contexto ainda primitivo, inicial, mas essa obra da graça, e causando impacto no mundo. E é isso que causa impacto no mundo. E essa é a relação da igreja na nação, que a igreja irá então impactar e mostrar essa obra maravilhosa da graça de Deus. Porque a ação de Deus, tornando a igreja o seu templo santo, a morada de Deus em espírito. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que todos nós possamos ser objeto dessa graça. Pense você que é meu irmão em Cristo Jesus, que já creu. Deus já começou essa obra em você. Busque mais a Ele. Use os meios de graça. Diga, ó Senhor, faz essa obra em mim, Senhor. E meu irmão querido, vive em santidade, vive em unidade com a igreja de Cristo Jesus, resplandecendo para o mundo a luz, a glória de Deus em Cristo. Que você seja mais e mais assim, que toda a igreja de Deus no mundo resplandeça mais e mais essa glória. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, nos alegrar com essa obra que o Senhor tem feito entre nós. Oh Deus, em nome de Jesus, operar em nós, continuar operando em nós e através de nós, possamos buscar todos os meios de graça e nos fazer cada vez mais, Senhor, templo santo, morada de Deus em espírito, para que o Teu nome santíssimo seja glorificado por toda a terra, e as igrejas possam de fato atuar na nação como convém, como Tua igreja em Cristo Jesus, em todas as nações, em nome de Jesus, levando o sal, levando a luz, levando o evangelho, evangelizando, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até logo.